Você já ficou irritado porque um aplicativo travou, ou porque seu computador deu tela azul, ou porque o site ficou fora do ar por alguns minutos? Agora imagina se um simples erro de um software fosse capaz de parar aeroportos, derrubar sistemas bancários, afetar hospitais, interromper transmissões de TV e causar um prejuízo bilionário em poucas horas. Parece um roteiro de filme de ação, mas isso aconteceu de verdade. E o mais assustador é que não foi causado por hackers, não foi um ataque cibernético, não foi uma guerra digital, foi apenas um bug. Um único erro em uma atualização de um software que rapidamente se espalhou pelo mundo. Hoje você vai conhecer essa história e como simplesmente um problema tecnológico conseguiu gerar um dos maiores apagões digitais da história moderna. Uma situação que mostrou o quanto nossa sociedade depende da tecnologia e o que pode acontecer quando algo dá errado. Fala galera, eu sou o Thiago Salles e você tá no Rolê Tech. O mundo hoje depende mais da tecnologia do que você imagina. Quando pensamos em tecnologia, normalmente imaginamos celulares, computadores, videogames e redes sociais. Mas a realidade é muito maior do que isso. Praticamente tudo ao nosso redor depende de sistemas digitais. Aviões, hospitais, bancos, supermercados, empresas, governos, centrais de energia, serviços de emergência. Hoje vivemos em um mundo onde milhões de computadores trabalham silenciosamente para manter tudo funcionando. E normalmente nem percebemos isso, até que algo dê errado, né? Aí sim todo mundo vira o olho para isso e começa a enxergar esses problemas. O dia em que o caos começou. Era para ser apenas mais uma das atualizações de rotina. Uma empresa de segurança digital enviou uma atualização para milhares de computadores corporativos ao redor do planeta. Algo que acontece todos os dias, inclusive. Mas dentro daquela atualização existia um bug, tá? Uma falha que ninguém percebeu antes dessa distribuição. Em questão de minutos, computadores começaram a travar. Depois vieram as famosas telas azuis. Sistemas inteiros ficaram indisponíveis. Empresas começaram a perder acessos a seus próprios computadores. O problema se espalhou numa velocidade impressionante. E o que parecia ser um pequeno erro, rapidamente se transformou em um problema global. A tela azul que assustou o mundo todo. Se você usa o Windows, provavelmente você já viu essa tela da morte aqui. Ela aparece quando o sistema encontra um erro crítico e não consegue continuar funcionando. Naquele dia, milhares de máquinas começaram a exibir exatamente essa tela que você viu. A diferença é que não eram computadores domésticos como o seu, que pode ser que você esteja me assistindo. Eram sistemas corporativos, servidores, centrais operacionais, infraestruturas críticas. Em muitos casos, os computadores simplesmente reiniciavam e voltavam à mesma tela azul, entrando em um ciclo sem fim, que ficava só naquilo. Os aeroportos pararam. Agora imagina só a seguinte situação. Você está prestes a embarcar para sua viagem, chega no aeroporto e descobre que o sistema de check-in não está funcionando, os painéis apresentam erros, os computadores das companhias aéreas travam, os funcionários não conseguem acessar as informações dos passageiros. Foi exatamente isso que aconteceu em diversos locais. E por isso, voos atrasaram, outros foram cancelados, milhares de passageiros ficaram sem saber o que fazer. Tudo isso por conta de um bug. Não foi falta de combustível, não foi problema climático, foi um software e um bug. Hospitais também foram afetados. Talvez a parte mais preocupante, inclusive, tenha sido o impacto nos serviços essenciais, né? Diversos hospitais utilizam sistemas digitais para praticamente tudo. Prontuários médicos, agendamento, resultados de exame online, controle de medicamentos, comunicação interna entre os funcionários. Quando esses sistemas pararam, a situação se torna extremamente delicada. Em alguns casos, foi necessário recorrer a processos manuais para manter o atendimento funcionando. Isso mostrou como a tecnologia se tornou indispensável em áreas que lidam diretamente com vidas humanas. Agora vamos falar sobre esse prejuízo bilionário. Agora vem sim a pergunta: quanto custou um erro desses? A resposta é assustadora. Especialistas estimaram que os prejuízos chegaram à casa de bilhões de dólares. Empresas perderam a produtividade, voos foram cancelados, serviços ficaram indisponíveis, operações precisaram ser interrompidas, contratos foram impactados e milhares de profissionais passaram horas tentando restaurar um sistema naquele loop infinito. E tudo isso gerou um efeito dominó gigantesco, um único erro que causou uma consequência em escala
global. E como que um erro tão pequeno pode causar um estrago tão grande? Essa talvez seja a parte mais interessante, porque o problema não estava apenas no bug, o problema estava na concentração. Hoje muitas empresas utilizam os mesmos sistemas, os mesmos softwares, as mesmas plataformas e as mesmas soluções de segurança. Quando uma dessas peças falha, o impacto pode atingir milhares de organizações ao mesmo tempo. É como se várias cidades utilizassem a mesma usina elétrica. Se ela parar de funcionar, todas sofrem as consequências. E sem ter ali algo de stand-by, o caos está feito. O efeito dominó da tecnologia. A tecnologia moderna é extremamente conectada. Um sistema depende de outro, que depende de outro, que depende de outro, e quando uma peça importante falha ali nesse processo, os impactos podem viajar por toda essa cadeia digital. É por isso que os especialistas falam tanto sobre redundância, planos de contingência, backups, ambientes de testes, monitoramento, porque ninguém quer descobrir durante uma crise que não possuir uma alternativa funcionando vai dar problema. Inclusive, pegando um gancho sobre isso, a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre rádios, né? Sobre radioamadorismo. Imagina só se hoje a gente não tiver mais WhatsApp, Telegram, meios de mandar mensagem por telefone, ligação nem nada. Como que você vai se comunicar com alguém que estiver lá do outro lado do planeta? Aí é onde vai voltar a funcionar aquela coisa meio pré-histórica que as pessoas podem até imaginar, mas ainda tem uma grande comunidade utilizando, que é o radioamadorismo. Ter um radiocomunicador em casa, ter uma mini estação de radioamadorismo para poder você operar, que é claro, precisa de licença, precisa toda de uma situação ali que a gente já explicou no outro vídeo. Mas o que a gente aprende com isso? Primeiro, que a tecnologia é incrível, mas não é infalível, tá? Pode ter erro. Segundo, que dependemos muito mais dela do que a gente imagina, tá? E terceiro, que até as maiores empresas do mundo podem cometer erros. E quarto, é que um simples bug pode ter consequências muito maiores do que qualquer pessoa imagina. Quando pensamos em ameaças digitais, normalmente lembramos de hackers, né? De vírus, de golpes, mas a maioria dos problemas às vezes não é só um criminoso, é apenas uma linha de código escrita de forma incorreta. E se isso acontecer de novo, né? Aí é a grande questão. E se isso acontecer de novo? A verdade é que provavelmente, gente, acontecerá, tá? Não necessariamente da mesma forma, mas novos problemas continuarão surgindo. Quanto mais dependente da tecnologia a sociedade se torna, maior é o impacto quando algo falha. A diferença é que cada incidente ensina novas lições. Empresas reforçam processos, melhoram testes, criam mecanismos de segurança e tentam evitar que a história se repita. Mas uma coisa é certa, nenhum sistema é perfeito, tá? E a história desse bug é um lembrete poderoso que vivemos em um mundo totalmente conectado. Um mundo onde uma pequena falha pode atravessar continentes e uma questão assim, ó, de minutos. E talvez o mais impressionante seja perceber que hoje grande parte da nossa rotina depende de linha de código que nunca veremos, tá? Então eu quero saber o seguinte, você imaginava que um simples bug poderia causar um prejuízo de bilhões de dólares e afetar aeroportos, hospitais e empresas ao redor do planeta? Bom, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, e se você gosta de histórias reais envolvendo tecnologia, inteligência artificial, inovação e os bastidores do mundo digital, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho, porque eu sou o Thiago Salles e esse foi mais um Rolê Tech. Até o nosso próximo rolê, te espero lá!